Olá, muito bom dia para você. Alterações na reforma trabalhista foram publicadas em medida provisória na última terça-feira. Depois que o Senado aprovou o texto em julho, o governo se comprometeu a alterar os pontos considerados polêmicos. Entre esses pontos estão a jornada 12/36, a permissão para que grávidas e lactantes trabalhem em local insalubre e o contrato de trabalho intermitente. Depois de acertar a publicação da MP, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, conversou com a imprensa. Na hora que eu chegar, eu vou mandar fazer a publicação, receberei a medida provisória através da publicação, encaminharei para o presidente Rodrigo Maia, que já, inclusive, publicamente disse que vai fazer a pauta da medida provisória, e aprovarmos essa matéria o mais rapidamente possível. Tanto o presidente Rodrigo Maia quanto eu preferimos sempre que seja um projeto de lei. Nesse caso específico, houve um acordo que fosse medida provisória. E, além disso, é preciso estabilizar definitivamente essa questão da reforma trabalhista, porque senão ninguém vai assinar carteira esperando o que vai acontecer daqui a um projeto de lei demora 90, 120 dias para ser aprovado. Então ficaria essa pendência. Como a medida provisória entra em vigor de imediato, eu acho que está pacificado de uma vez por todas e definida a nova lei trabalhista no Brasil. Desde o último dia 6, especialistas de todo o mundo estão reunidos em Bonn, na Alemanha, para a Conferência do Clima da ONU, a COP23. Um encontro que vai até amanhã, conta com a participação de vários senadores e vai discutir as formas de implementação do Acordo de Paris, fechado em 2015. Aqui no Senado, uma proposta inclui as metas desse acordo na Política Nacional de Mudanças Climáticas. O planeta está cada vez mais quente. Nos últimos 3 anos, a temperatura da Terra bateu recordes. Na média, subiu mais de 1 grau Celsius em relação ao que era antes da Revolução Industrial. O aumento nos termômetros foi maior que o esperado e tem provocado mudanças significativas no clima. Os especialistas não têm dúvidas. O aquecimento global é causado principalmente pelas emissões de gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, liberado pela indústria, pelos carros e pelo desmatamento. Para cada grau que suba os 2 graus, a expectativa é que morra até 1 bilhão de pessoas. 2 graus, 2 bilhões. São modelos matemáticos muito complexos. Quem vai primeiro? África, periferia da América Latina e Sul da Ásia, o cinturão de pobreza no planeta. Se nós não cortarmos essa emissão de gás no prazo, subimos de 4 a 8 graus. 1 bilhão de pessoas mortas por grau, 8 bilhões pode ser a extinção da civilização. Em 2015, representantes de 195 países reunidos na Conferência da ONU para o Clima, em Paris, se comprometeram a fazer esforços para limitar o aquecimento global a, no máximo, 2 graus Celsius acima da média da temperatura que o planeta tinha antes da Revolução Industrial. Cada país definiu suas metas. O Brasil propôs reduzir em 43% a emissão de gases poluentes até 2030. Investir em fontes renováveis de energia, recuperar 12 milhões de hectares de florestas e zerar o desmatamento ilegal na Amazônia são ações previstas para alcançar esse resultado. Para a ONG WWF, as metas estabelecidas pelo Brasil são muito importantes, mas poderiam ter sido mais ambiciosas. Essa meta ela tem um grande potencial de ser alcançada até 2030, mas é super importante reforçar que essa meta está muito aquém do que o país pode aproveitar como liderança nessa agenda de mudanças climáticas para garantir que realmente o Brasil seja um líder mundial nessa agenda de redução de emissões e geração de emprego de tecnologias de baixo carbono. Como cumprir as metas estabelecidas no Acordo de Paris é um dos desafios da COP23, que está acontecendo na Alemanha, com a participação de vários senadores. Essa é uma conferência muito importante, não só pela polêmica geral em torno da posição norte-americana de retrocesso, mas será uma grande oportunidade que os países do mundo inteiro dirão para o Trump que ele está isolado. Ou ele muda ou nós o mudamos, não é verdade? No Brasil, nós temos um compromisso de plantio de 12 milhões de hectares de floresta. Isso tem um custo. Quem vai financiar isso? Então, também vai ser discutido um fundo internacional
um fundo mundial, vamos assim dizer, em torno de, a expectativa é 100 bilhões de dólares, para financiar todos os compromissos que o mundo fez lá na COP de Paris. No Senado, um projeto do senador Jorge Viana inclui na Política Nacional de Mudanças Climáticas as metas estabelecidas pelo Brasil no Acordo de Paris. Se desmatarmos, vamos ficar sem água. E sem água não tem agricultura, sem água não tem turbinas produzindo energia. Portanto, o Brasil tem razão de aumentar sua contribuição. E essa proposta do senador Jorge Viana é nesse sentido, de aumentar a contribuição, mostrar a boa vontade do Brasil na redução, da redução do efeito estufa e das mudanças climáticas. Nós precisamos otimizar, produzir em menor quantidade de terra, aumentar a nossa produção, mas com as novas tecnologias. É isso que nós precisamos hoje. E a agricultura de baixo carbono, que hoje está sendo em voga no mundo inteiro e o Brasil está entrando nela também. Nós estamos agora no 3º ano consecutivo de pico de temperatura no mundo. Então, os impactos das mudanças climáticas no mundo, eles estão chegando num cenário muito de desconhecimento. Da ciência saber o que vai acontecer, mas pode ser muito pior. E os desafios para cumprir o Acordo de Paris foram tema de entrevista com o consultor Habib Frache. Ele é especialista em direito ambiental e conversa com a jornalista Dinalva Ferreira. Mais uma vez, quase 200 países reunidos numa conferência do clima. O que esperar da COP23, Habib? O objetivo principal dessa conferência é regulamentar as regras do Acordo de Paris. Todas essas nações aderiram a esse acordo. Contudo, para que ele seja implementado, várias regras precisam ser regulamentadas. E esse é o objetivo principal dessa conferência. Quais são os desafios, os principais desafios do Brasil para cumprir os compromissos feitos no Acordo de Paris? O Brasil assumiu um compromisso bem desafiador, porque a meta brasileira inclui zerar o desmatamento ilegal até 2030, o que é uma tarefa extremamente complexa, considerando a incerteza fundiária na Amazônia, principalmente. Além das taxas de desmatamento que nós observamos, por exemplo, no Cerrado. Outras metas que o Brasil assumiu, por exemplo, na área de energia, que é aumentar a participação de biocombustíveis, sobretudo com a inserção de biocombustíveis de segunda geração, também é uma meta muito complexa, que é uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Sob o aspecto de recuperação de pastagens degradadas, quer dizer, a área mais ligada à agricultura, a meta é de 15 milhões de hectares e também de restauração de florestas degradadas, áreas de preservação permanente, reservas legais, que são obrigações associadas ao Código Florestal, também uma meta bem desafiadora de 12 milhões de hectares. Quer dizer, são metas bem ousadas. Você acha que o Brasil tem como cumprir essas metas? Eu acredito que é possível cumpri-las. Contudo, o Ministério do Meio Ambiente, inclusive, ele está desenvolvendo a estratégia nacional para cumprimento da meta brasileira, da contribuição nacionalmente determinada do Brasil. Isso vai ser aberta a consulta pública. Contudo, nós temos sérios limites orçamentários para o cumprimento dessas metas, né, porque exige um aparato institucional, de pessoal e orçamentário. E, além disso, nós temos algumas questões muito complexas em relação à regulação econômica de algumas atividades. Então, por exemplo, para você desenvolver o setor de energia, você não mexe nele só de canetada, você precisa de uma regulação econômica que permita que esse setor se desenvolva a contento. Isso não é uma tarefa simplória. Agora, tem um projeto aqui no Senado, do projeto do senador Jorge Viana, que inclui as metas do Acordo de Paris na Política Nacional de Mudanças Climáticas. Isso pode garantir um reforço a mais para que as metas sejam cumpridas ou não muda nada? O que nós entendemos é que o texto que o senador João Capiberibe, que é o relator na CMA dessa matéria, apresentou, ele até um pouco mais, ele aperfeiçoa o projeto do senador Viana, porque em vez dele estabelecer anos e metas, ele estabelece que as obrigações que o Brasil assumir no Acordo de Paris fazem parte da Política Nacional de Mudanças
mudança do clima, sem especificar números, porque a cada 5 anos os países vão ter que apresentar novas obrigações, novos compromissos, e esses compromissos têm que ser cada vez mais ambiciosos. Então fica difícil você, a cada 5 anos, alterar uma lei para incluir as novas metas. Mas esse relatório do senador Capiberibe ainda não foi votado na CNA. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado a você. E a Amazônia é destaque na COP23. Estados da região amazônica receberam a doação de cerca de 100 milhões de euros, ou mais de 370 milhões de reais, para projetos de preservação ambiental. Esses são os maiores repasses internacionais já recebidos por estados brasileiros para a preservação da floresta e das comunidades indígenas. Detalhes com a repórter Paula Groba, que está em Bonn, na Alemanha, acompanhando a comitiva de parlamentares que participa da conferência. O apoio financeiro veio da Alemanha e do Reino Unido. Ao todo, cerca de 100 milhões de euros serão doados ao Brasil para projetos de preservação ambiental, direcionados ao desenvolvimento social das comunidades tradicionais. O cacique Raoni Caiapó esteve na cerimônia de assinatura da cooperação, que ocorreu em Bonn, na Alemanha, durante o Amazon Bonn Day, um evento especial sobre a Amazônia com a presença dos governadores da região da floresta. Você não vai ter mais mato, você não vai fazer barraça, não vamos fazer mais estrada no meio do nosso área. O senador Jorge Viana, presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e representante do Acre, estado que recebeu mais de 30 milhões de euros por serviços ambientais, diz que a preservação deve servir de exemplo a outros estados. Não é possível que a gente não concilie a defesa do meio ambiente, o fim das queimadas, com também o fim da pobreza e das desigualdades. O desafio é conjunto. Isso serve como exemplo para outros estados, de que fazendo o dever de casa, podemos ter ganhos quando nós temos a redução do desmatamento. Mais uma etapa, mais um convênio foi assinado para o apoio ao Fundo Amazônia e alguns outros acordos individuais com estados, como o estado do Acre e o estado do Mato Grosso. Até agora, esses estados têm dado um grande exemplo aos demais estados da região amazônica da necessidade de ampliarmos esses acordos para que possam, através dos acordos, contribuir com os governos locais para implementar ações de preservação. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.